ganache é um recheio, um tipo de recheio muito versátil, né? O que é ganache? Para quem não sabe, né? Ganache nada mais é do que a junção de chocolate mais um líquido. Então, quando a gente junta, é a emulsão, né, de chocolate mais líquido. Quando a gente junta essa mistura, aí a gente forma uma ganache, certo? Só que o que acontece? Ganache é uma base, né? Geralmente esse líquido que entra com o chocolate é o creme de leite, né? Geralmente é assim. E a gente tem uma base quando a gente forma a ganache. Então, ganache é um recheio super versátil. Por quê? Porque ele nunca perde ponto, né? A gente sempre é uma receita que a gente sempre consegue salvar. É uma receita super prática de fazer, né? Que é derreter o chocolate ali, misturar com o creme de leite e tá pronto. Claro que tem técnica, né? Pra gente fazer uma ganache bem cremosa, bem maravilhosa, mas nada mais é do que isso, né? E aqui a gente tá falando de ponto para recheio, tá, gente? Porque tem ponto de ganache para cobertura, tem ponto de ganache para como é que é? Drip, tem várias coisas que a gente pode utilizar, até trufa, né? Para fazer trufa, mas não é esse o caso. A gente está falando aqui de ponto de recheio de bolo, certo? Então, ganache, a gente consegue de uma base formar vários sabores, infinitos sabores, né? A gente saboriza lá essa junção aí que a gente fez do chocolate mais o creme de leite, né? Tem ganache que vai manteiga, tem ganache que vai suco, enfim. Só que é uma base muito legal, porque você faz aí, de uma base, você consegue criar vários sabores, né? Então eu gosto muito de ganache, fora que é um recheio que derrete na boca também, né? Que quando a gente come aí, porque a gente trabalha com chocolate, né? E creme de leite, chocolate nobre, tá, gente? Não é cobertura fracionada. Então eu gosto de utilizar ganache para o recheio, porque eu acho super versátil também e a gente consegue infinitos sabores. Outro recheio que eu gosto muito, que esse é bem brasileiro, é o brigadeiro, né? O brigadeiro, ele também tem uma base, né? Que a gente usa o leite condensado, mais uma gordura, que é o quê? Ou creme de leite, a gente usa, ou a manteiga, ou manteiga e creme de leite, né? Às vezes tem algumas receitas minhas que eu gosto de unir os dois. Então, e quando a gente pensa em brigadeiro, a gente tem uma base, né? E dessa base também a gente consegue formar vários outros sabores, né? Que também são infinitos os sabores de brigadeiro, né? E que a gente pode levar muito sabor ao nosso bolo, agradar o paladar do cliente e ter um recheio autoral, tanto em ganache quanto em brigadeiro, né? Que só você vai fazer. Só que quando você tem a base e sabe fazer o ponto, né? Tudo isso a gente consegue levar ter repertório e levar um sabor diferente aí para o nosso cliente e conseguir se destacar, se diferenciar com algo diferente. São os cremes franceses. Os cremes franceses também são bases, né, que a gente tem, creme de confeiteiro, creme de pomata, musseline, que são recheios aí que a gente leva, que leva produtos, ingredientes muito frescos, né, ingredientes muito simples e que a gente consegue também ter um sabor de recheio muito gostoso e que a gente consegue também variar muito o sabor, né, a gente consegue criar a partir dessa base alguns outros recheios, né, alguns outros sabores, né, então existe lá os cremes franceses que eu gosto muito de trabalhar. E depois eu gosto também dos acompanhamentos, que eu chamo de acompanhamentos. Aqui os acompanhamentos são os recheios que a gente usa para acompanhar alguma outra base, se a gente quiser, né, para criar aí. Então, só aqui a gente tem um repertório muito grande de recheios, né? Os acompanhamentos é como geleia, compotas, coulis, né, caramelo, algum curd, né, tipo lemon curd, frutas, né, em geral aí. Então, eu chamo de acompanhamentos, por quê? Porque a gente vai acompanhar algum outro creme, né? Então, por exemplo, uma geleia de frutas vermelhas com um creme quatro leites, né? Uma ganache de limão siciliano com uma geleia de morango, enfim, né? Então a gente pode unir, né, esses dois e que leva o teu bolo aí para um outro nível, né? Para um outro patamar de sabor, né? Então, ganache de café, por exemplo, com caramelo salgado e amêndoas, né? Ou um pralim de nozes, enfim, aí a gente vai criando. Então, quando a gente tem essas bases, a gente consegue criar sabores autorais,
Sabores que só você vai fazer e que vai fazer com que você seja reconhecida por aquilo que você faz. Né? Então é muito importante isso, a gente sair aí de fazer aquilo que todo mundo está fazendo, né? Ir na onda aí do que todo mundo está fazendo, porque daí se você faz aquilo que todo mundo está fazendo, com certeza você não vai ser diferenciada, você não vai ser reconhecida. Então a gente precisa aí abrir um pouco o nosso campo de visão, né? Conhecer essas bases e essas técnicas aí para a gente poder ampliar e ter mais repertório, né? Então a gente consegue aqui fazer inúmeras combinações, né? Quando a gente conhece bem isso aqui e conhece tudo que a gente pode criar a partir de cada base dessa aqui. Então é só abrir aí o nosso campo e conhecer as técnicas, né, de confeitaria, porque isso aqui exige técnica para fazer, né? Não é qualquer receita aí que você pega. Se você não sabe a técnica, você muitas vezes não vai conseguir executar lá a receita que você viu na internet, porque se você for na internet, você vai ver. Tem um monte de ganache, tem um monte de brigadeiro, tem cremes, tem tudo, né? Só que a gente precisa entender muito além de receita e saber combinar, saber levar sempre o sabor que o nosso cliente tanto espera, né? E é uma coisa maravilhosa, né, gente? Não tem nada mais maravilhoso do que para nós confeiteiras, né? Que é do que para nós confeiteiras de ser elogiadas aí pelo que a gente faz, né? É muito gratificante quando alguém come alguma coisa que a gente faz, um bolo que a gente faz e fala, meu Deus, que delícia, né? Que eu quero comer isso de novo, né? Então a gente tem que pensar nessas coisas quando a gente trabalha com bolos, quer atrair, quer fidelizar o cliente, quer ser reconhecida. E quando a gente recebe elogios, quando a gente mostra, vê o resultado do nosso trabalho, a gente começa a ficar mais confiante naquilo, né? Que a gente faz. A gente transmite confiança também para o nosso cliente. Então, eu estou sempre falando aqui, a gente precisa mostrar para o nosso cliente que a gente sabe fazer de verdade, que a gente é uma confeiteira profissional, né? Mostrar tudo que a gente faz e levar muito sabor aí para o nosso bolo.